A sua primeira escolha já era a medicina? Não, eu queria ser motorista de caminhão. Quando eu fui fazer o cursinho, eu fiz o científico no Firmino de Proença, e no terceiro ano do científico, eu passei para a noite no científico para fazer o cursinho de manhã que o meu avô pagou para mim. Meu avô pagava o cursinho para mim. Então eu levantava muito cedo, levantava às 5 horas da manhã, lia o jornal, porque tinha uma matéria no cursinho que era conhecimentos gerais de assuntos mundiais. Então eu lia o jornal, aí ia para o cursinho, chegava tipo 1 hora da tarde, almoçava e ficava a tarde inteira refazendo as aulas que eu tinha tido no cursinho. Eu dava as aulas de novo. E ficava a tarde inteira, aí ia para a escola, e meu pai dizia: Diva, esse menino vai morrer, porque eu era muito magro. Você imagina eu agora com menos de 16 quilos. É o que eu era, pele e osso. A sua primeira escolha já era a medicina? Não, eu queria ser motorista de caminhão. Esse era o meu grande... Por conta do Fenemé. Sim, do Fenemé, o meu grande sonho. Eu montava em casa a cabine do caminhão, punha a marcha, ficava ali brincando de caminhão. O que hoje as crianças fazem no computador, eu fazia na vida real mesmo, era o meu caminhão. Era ali, o seu caminhão. Uma roda que era a direção e tal. E era muito, muito legal. Depois veio a história da medicina. Sim, é que eu quero, exatamente onde eu quero chegar, porque a primeira opção da criança, eu queria ser sorveteiro, porque eu via lá o cara com sorvete e cheio de dinheiro na mão, então eu queria ser aquilo, né? Sim, pô, não tinha nada melhor. E aí, como é que nasce, desperta a medicina, a vontade de ser médico? Essa medicina veio assim. A minha avó, Dona Flora, mulher do seu João, meu avô. A minha avó era uma mulher muito dinâmica, muito brava. Minha avó era uma pessoa brava. Meu avô tinha medo dela, né? Meu avô gostava muito de corrida de cavalo. Então ele ficava no radinho junto com meu pai, ouvindo a corrida. Se a minha avó chamasse ele, João, ele desligava o rádio. Luiz, não vai dar certo. Ela chamou, nós vamos perder o jogo. Era assim o negócio. Tanto que ele pediu para não ser enterrado junto com ela. E eles não estão enterrados no mesmo cemitério. Era assim que era a história. Aí a minha avó, num certo momento, ela tem um AVC. Então existe a minha avó antes do AVC e a minha avó depois do AVC. Vira e volta, ela estava doente. Chamava o médico. Quem era o médico? Dr. Romeu Bertelli. Era um italianão. E a minha avó morava numa casa, a gente morava no fundo, numa casa de fundo. A casa da frente era a casa da minha avó. E tinha um corredor que entrava para a sala e depois ia para os quartos. Mas era no mesmo quintal? No mesmo quintal. Quando o doutor Romeu chegava na porta, e ele gritava lá de fora, Dona Flora, ela ouvia a voz dele, ela mudava de cor, ela mudava de postura, a minha mãe falava, a gente chama o médico, ela parece que ela melhora. E aquilo me impressionava profundamente. Como é que uma pessoa consegue ter essa capacidade de transmitir tamanha segurança para o doente que ele melhora? De ver o médico. Então hoje quando eu vejo alguns atendimentos médicos, onde o médico não deixa o paciente sentar na cadeira, ele atende em pé, isso não funciona. Isso nunca funcionou. Isso nunca vai funcionar. O atendimento médico, a relação médico-paciente, é uma relação muito próxima. A pessoa tem que sentir que você está examinando. Eu tinha um professor que dizia, você não sabe o poder que é a mãe do paciente, porque eu fiz pediatria, sentir que o médico está encostando na criança, está examinando. Isso é muito importante. Isso, infelizmente, acabou meio que se perdendo. E como é que faz o professor... Uma coisa é ser médico, a outra coisa é se formar em medicina. Como é que o senhor distingue isso, doutor? Como é que é esse dilema no seu coração, na sua cabeça? A questão, Renato, é que a gente não muda, a gente não deve mudar. Na verdade é isso. As pessoas, infelizmente, às vezes mudam, porque eles têm um título, porque têm alguma coisa, eles acham que eles são pessoas diferentes. Nós não somos. Nós somos as mesmas pessoas. Mas nós trazemos conosco a educação que os nossos pais nos deram, o berço, o tão propalado berço, como é importante esse berço. Isso faz com que a gente seja, não importa que eu seja professor, que eu seja isso ou aquilo, eu sou um ser humano que estou diante de um ser humano que sofre. Todos que procuram um médico, eles têm um sofrimento. Esse sofrimento pode ser maior, pode ser pior, pode ser psicológico, que é o mesmo sofrimento, não é porque é psicológico que não tem o valor, ele está sofrendo, ele está numa situação difícil, e a gente tem que entender isso e procurar ajudar esse paciente. O nosso primeiro objetivo como médico é primeiro não piorar a situação. Existe uma frase em latim que diz primo non nocere. Quer dizer, a primeira coisa que o médico faz é não atrapalhar.
Se você puser não atrapalhar, já é uma grande coisa. Porque de vez em quando você vê que algumas condutas atrapalham mais do que ajudam. E aí você conversar com o paciente, mas conversar numa linguagem que ele possa entender. Você não precisa falar, se eu vou falar numa linguagem médica, sofisticada, e falar de patologia, de coisa, não sei o quê, é hipertrofia, hiperplasia, eu não estou falando o que ele quer ouvir. Eu tenho que dizer coisas simples. Isso é muito fácil. Desde que você não se coloque num pedestal enorme, dizendo, não, eu não posso falar com essa pessoa porque ele não vai me compreender. Como é que é isso para o médico? É tirar o ego de lado? É se despir de vaidade? Renato, eu sempre digo aos meus alunos, a pessoa mais importante no hospital é o paciente. Nós temos que respeitar o paciente. Nós estamos lá para servir o paciente. Nós temos que fazer essa pessoa melhorar, essa pessoa se curar da sua doença. Quer dizer, ele é o nosso... Por que nós estudamos tanto? Nós estudamos tanto e a medicina exige muito estudo. Quer dizer, eu estou formado há 50 anos, mas eu continuo estudando todos os dias. Antes de você chegar aqui, eu estava lá em cima preparando uma aula. E eu me lembro que a minha mãe, numa outra vez, falou, doutor Romeu, sabe o que o Durval quer ser quando crescer? Ele quer ser médico. Aí ele falou assim, Diva, é uma profissão muito difícil, é muito sacrificada, pensa bem, olha lá. E eu me lembro quando eu estava fazendo o cursinho, a gente ia fazer um exame da Santa Casa, que antes da Santa Casa tinha exame separado do CECEM da época, né, onde era a USP. Uhum. E eu ia fazer o exame no dia 19 de dezembro. No começo de dezembro, eu tive uma pneumonia, porque eu estava realmente muito fraco. Eu estudava muito, eu me alimentava não tão bem. Eu não perdi uma aula do cursinho. Eu ia com febre, só que quando eu começava a tossir, parava a aula. Eles esperavam eu terminando de tossir, porque era uma tosse tão violenta que tinha que parar a aula para deixar ele terminar, tá aí. Mas eu não perdi a aula. E fui no Dr. Romeu. E o Dr. Romeu tinha um caderno, um livro grande assim, onde ele anotava. Ali era anotado à mão mesmo, a história do paciente e tal. E eu me lembro quando ele me viu, ele escreveu lá em cima, Dr. Durval Damiani. Ele falou, Durval, você precisa ficar bom logo, porque você tem exame, você tem que entrar na faculdade. Então, aí ele já te colocou. E aí realmente eu fiquei bem, entrei na faculdade, aí eu fiz o exame da Santa Casa, fui segundo colocado no exame. O senhor entrou em segundo lugar na Santa Casa? Quando eu entrei na Santa Casa, aquilo me deu um alívio, mas a Santa Casa era paga, tinha uma cota para pagar e tal. Mas eu fiquei muito aliviado, bom, pelo menos na faculdade eu já estou. Porque depois, além de vender lápis e fazer essas coisas, eu dava muito aula particular. Eu era muito bom, eu era bom, modéstia à parte, eu era bom em todas as matérias. Mas eu dava aula de física, eu dava aula de matemática, e os alunos tinham muita dificuldade de matemática. Então chegava a época de exame, eu dava aula particular, eu ia na casa deles, dava aula para eles, cobrava, e tinha um dinheirinho a mais que a gente ajudava. Mas quando eu entrei na Santa Casa, eu fiquei assim muito aliviado, e eu tinha um vizinho meu, que hoje é o professor titular de ginecologia e obstetrícia da Santa Casa, o José Aldrigue, e eu fui na casa dele, que ele já estava na faculdade, ele estava na Santa Casa. Eu falei, Zé, eu entrei na Santa Casa, eu acho que eu não vou nem prestar o CECEM. Ele falou, não, você vai prestar o CECEM porque você é aluno para a USP, você vai entrar na USP. E aí eu fui, prestei o CECEM, entrei em 8º lugar na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, minha grande casa.